E lá vamos nós. Sábado. Dá licença, Loki, que agora o show é outro. Olá, gente, boa noite, Décio, boa noite, Bruna, boa noite, Gabi. Boa noite, gente. Somos poucos, né? Mas estamos gravando a aula. Atendendo a pedidos da Gabi. Depois eu posto lá nos nossos canais, na nossa lista de transmissão. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, última aula de linguística gramatical deste ano. Gabi, tudo na paz, muito bom. Última aula de linguística gramatical desse ano, desse terrível ano de 2020. Afe Maria, a gente tem que acender várias velas para que esse ano vá em paz, né? Para onde, sei lá, para onde ele for, mas que ele vá em paz. E deixe um pouco de paz para a gente, que 2021 venha muito melhor, né? Bom, em 2021, por falar nele, né? Lá em janeiro, a gente marca as nossas 2 aulas de revisão. Vou precisar de duas aulas de 1h30 para a gente rever todo o conteúdo do semestre, do ano, né? Dos 2 semestres aí. Antes do Enem lá, do temeroso Enem. Para vocês irem afiadas para ele. Na nossa última aula de hoje, então a gente vai marcar o dia, né? Fiquem atentos aí ao nosso grupo, né? A gente vai estabelecer os 2 sábados aí. Na aula de hoje, então, continuando, né? A nossa marmita da última aula, estávamos falando de interpretação textual baseada em... aliás, desculpem. Resolução de questões baseado em interpretação de texto. Então, eu já comentei com vocês, eu vou frisar novamente, né? Não sei quem que vai ter acesso a essa gravação depois, mas uma coisa que eu gosto de frisar é o Enem ele é dividido em terços aí, né? Então, nós temos 1/3 de questões fáceis, 1/3 de questões difíceis, e de medianas, né, e um terço de questões difíceis. Já falei para vocês também que, caso vocês não consigam resolver uma questão em até 3 minutos, partam para a próxima questão. Não levem a questão como uma questão de honra, tem que resolver ela de qualquer jeito, porque a próxima pode ser que você demore 1 ou 2 minutos para responder, então você vai ganhando tempo aí, tá? Existem questões do Enem, mesmo de química, de física, de biologia e de outras áreas afins aí, menos importantes que a linguística, não, brincadeira, todas são, que você vai conseguir resolver apenas com interpretação de texto, com o nosso famoso pressuposto, né, a lógica textual, aquilo que apesar de não estar na superfície do texto, todo mundo consegue entender, né? Porque é uma questão de lógica textual. Então, para hoje, nós temos aí, deixa eu compartilhar com vocês, eu já vou começar com uma questão de física, né? Física cai bastante no Enem, a parte de eletricidade, né? A parte de eletricidade, eletromagnetismo, é a parte que mais cai no Enem, sempre vai cair 1 ou 2 questões relacionadas à eletricidade, né? Que é do campo de física. E tem algumas questões que dá para a gente responder só com interpretação de texto, no caso, muitas vezes, boa parte das vezes, o texto não verbal, né? As figuras.
Deixa eu clicar aqui em apresentar. Só para eu ter uma ideia, vocês já tiveram aula de eletricidade em física? Combinação de resistores, resistor em paralelo, resistor em série. Como faz as medições de tensão e corrente. Um de cada. Sim. Já tiveram? Ótimo. Sim. Ótimo. Que bom. Então é só revisão mesmo. Então, uma revisão serve uma revisão também para reforçar, né? Duas das coisas que o Enem costuma cobrar, né? Conhecimentos que o Enem costuma cobrar, é se o candidato sabe fazer soma de resistores, né? Eu tô também, o pessoal pode chamar de resistências também, soma de resistências. Soma de resistores para você achar um resistor comum, né? Tanto em série quanto em paralelo. E outra coisa que o Enem costuma cobrar em física, tanto na parte de eletricidade em física, tanto eletricidade em si quanto eletromagnetismo, é a medição de tensão e a medição de corrente. Tá? Algumas questões mais difíceis do Enem, ele pede para você achar corrente, para você fazer alguns cálculos aí, mas nas questões mais simples, não. Bom, como vocês, já que vocês já tiveram aula disso, se vocês têm, né, aqui eu tenho 3 resistores de 15 ohms, então, 3 resistores de 15 ohms. Qual seria o resistor equivalente, né, se a gente fosse reduzir isso daqui para um resistor só, qual seria o resistor equivalente de uma ligação em paralelo? Sem fazer, assim, contas, assim, porque esse daqui, eu acho que ele deve ter explicado, ele ou ela, não sei quem foi a professora de vocês, ela deve ter explicado que o Enem normalmente dá valores assim, né, os valores iguais nas questões mais fáceis, para você achar o resistor equivalente. O resistor equivalente, que significa você reduzir esses 3 a um único resistor para achar esse resistor equivalente, ele corresponde, quando tiver em paralelo e tiver 3 assim, né, só serve quando os valores forem iguais, tá? Por isso que normalmente ele dá os valores iguais. Você divide o número, né, desse resistor que está igual pelo número de resistores que estiver aparecendo. Então aqui, como são 3 resistores e eles estão com o valor de 15 ohms, o resistor equivalente aqui seria 5. Tá? Resistor equivalente aqui seria 5 ohms, né? Porque é o valor de 1 dividido pelo número de resistores. Então, se fossem todos 20 resistores e tivessem 4 aqui, também seriam 20. Seria 20 o resistor equivalente. O resistor equivalente, isso para a ligação em paralelo. A ligação em série, o resistor equivalente é a soma de todos os resistores que estiverem aparecendo. Isso quando o resistor estiver em série, né? As perninhas, uma estiver ligando a outra. Você vê aqui que todas... Deixa eu aceitar aqui. A Ju. Olá, Ju, boa noite. Seja bem-vinda, moça. Então, na ligação em série de resistores, você soma. Então, aqui seriam 45 ohms o resistor equivalente, né? Seria você somá-los e transformar em um único resistor, como a gente fez aqui em cima. Então, basicamente, resistores em série você soma, né? Como aqui está tudo 15, seria 45. Resistores em série, quando forem o mesmo valor, dá para pegar o valor de 1 e dividir pelo número de resistores que tiverem apresentados lá. Se tiver um com valor diferente, já tem que fazer um cálculo mais complicado. Mas normalmente o Enem não pede isso. Quem vai pedir isso é a FUVEST, por exemplo. Ela vai dar alguns valores diferentes e você vai ter que calcular isso. Ok? Tudo bem até aqui?
Só um revival pelo que vocês me disseram, vocês já tiveram essa aula em física, certo? Certo, Cardone? Certo. Beleza. Bom, para medir então a tensão, né, em um resistor, essa ligação ela é feita em paralelo, tá vendo? Você coloca ela em um borne do resistor e no outro borne do resistor. Para você medir corrente, você tem que abrir o circuito e fazer com que a corrente passe através do instrumento. Esse instrumento que está aqui, o nome dele é multímetro, tá? Então, ligação medir tensão de resistor é em paralelo. Medir corrente, abre o circuito e mede através do aparelho. Tudo bem aqui? Só uma revisão aí de física, eletricidade. Beleza? Posso seguir para a questão? Sim. Bora lá. 2 minutos para resolver essa questão do Enem de 2013, caderno de física. E aí, Cardume, já temos uma resposta? Cardume, resposta? Certo, muito bom.
Alguém quer chutar alguma resposta? Beleza, vamos lá, gente. Vejam bem, essa questão aqui, ela... Como a gente resolve ela? Porque normalmente essas questões que não são, assim, não é da minha área, né? Apesar de eu ter estudado, ter feito o técnico em eletrotécnica e ter algum conhecimento aí de eletricidade ainda, a priori não é a minha área. Minha área é letras, minha área é letras linguística. Mas aqui, né, pelo enunciado, dá para a gente resolver por meio de lógica textual. Agora, essa lógica textual, ela é não verbal, né? Ela nos dá algumas figuras aqui para vocês. Se vocês souberem, né? Vocês já sabem isso das aulas de vocês, que vocês confirmaram, que o voltímetro, ele mede tensão. Então, o que ele pede? Né? O eletricista analisa o diagrama, ele conta uma historinha, né? Que ele quer. E, basicamente, ele te dá aqui a resolução da questão, né? Geladeira, tomada e lâmpada, né? GTL, geladeira, tomada e lâmpada. Ligada na energia, né? na tomada lá de casa. E aí diz assim, deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Corrente na lâmpada, né? Na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro, né, que é o aparelho que mede tensão, e 2 amperímetros, que são aparelhos que medem, né, que é um aparelho que mede corrente. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. O que a gente vai... A primeira coisa da lógica textual, quando nossos... E aí eu falo para vocês, fiquem com o cérebro atento para o pressuposto, né, que é a lógica textual. O que ele pede? A primeira coisa que ele pede, que vai me ressaltar os olhos aqui, ó, que já me chamou a atenção, corrente na lâmpada. Corrente na lâmpada. Se ele quer saber a corrente na lâmpada, como ele tem que ligar esse amperímetro em relação à lâmpada? Em série ou em paralelo? Corrente é a mesma coisa que medir a quantidade de amperes que está passando, né? Como é que ele tem que ligar? Podem abrir o microfone que eu não tô vendo o chat. Em série, Edu? Tem que colocar em série, muito bom. Excelente resposta. Então você sabe que o voltímetro ele mede em paralelo e o amperímetro mede em série. Se ele quer saber a corrente na lâmpada, ele tem que colocar pelo menos um desses amperímetros em série com a lâmpada. A gente vai para as alternativas. Primeira coisa, sempre, gente, vocês estão no vestibular, ou mesmo se fosse no concurso público. A estratégia dos concursistas, como dos vestibulandos, é anular a alternativa errada. Qual desses daqui não está com amperímetro em série com a lâmpada? Então a gente sabe que lâmpada é L, né? O amperímetro não está em série com a lâmpada? Ó, não está em série? Então, por enquanto, essa alternativa está legal. Está em série com a lâmpada? Alternativa legal também. Alternativa B, está em série o amperímetro com a lâmpada? Não. Não. Então, a alternativa B a gente riscaria, né? E, ele está em série com a lâmpada? Muito bom, aluno. Sim, isso. Não tenham vergonha. Muito bom. Aqui na C, ele está em série com a lâmpada? Não. Então, quais as alternativas que eu risquei? A B e a C, certo? Por enquanto eu estou em dúvida entre a D e a C. Bom, a gente já poderia até eliminar uma de cara. Vamos ver se vocês conseguem. Entre a D e a E, só com esse conhecimento do amperímetro, que tem que estar em série. Qual que vocês já anulariam de cara?
dessas três aqui, A, D, a E? A ou a C? Eu diria A também. Gente, não chutem, pensem. Amperímetro, ele tem que ser ligado o quê? Em série ou em paralelo? Em série. A C a gente já eliminou, a gente está em dúvida entre a A, a D e a E. Tem mais um amperímetro aqui que ele não está em série. A D. A D, perfeito, tá vendo? Ó? Eu nem fui para a leitura aqui, de novo, né? Poderia ter riscado com uma caneta aqui para chamar a atenção, para eu voltar, mas eu não precisei nem voltar para ver, ó, já me chamou a atenção aqui de um amperímetro que está ligado em paralelo, tá vendo? Ó? Ele começa em um borne e depois ele vai para outro borne aqui, ó. Isso é ligação em paralelo, assim como esse daqui, ó. Ó, isso daqui é ligação em paralelo. Isso daqui é ligação em série. Isso daqui é ligação em série. Então a D eu também já tirei. Ó, restou a A e a E. Bom, a gente vai continuar lendo lá. Então, que quer esse eletricista? Ele quer saber, né? Ele quer saber a tensão elétrica da geladeira. Se ele quer saber tensão elétrica, ele tem que ligar um voltímetro, certo? O voltímetro ele liga o quê? Em série ou em paralelo? Paralelo. Paralelo. Da alternativa A e a E, a gente sabe que G é a geladeira. Qual que a geladeira está em paralelo? Aí. A E. Mataram a alternativa. A gente sabe que o amperímetro aqui ele está medindo a corrente total. Mas vocês já foram. Olha, vocês não fizeram conta. É uma pergunta de física. Vocês fizeram alguma conta? Não. Não foi necessário fazer nenhuma conta. É só interpretação do enunciado. Então, o que eu falo para vocês é assim: deixem o pressuposto muito atento. Porque tem muitas questões no Enem assim, que são questões só de interpretação. Então, o que o eletricista quer? Ele quer medir a tensão elétrica da geladeira, né? Então a gente vai ver, se eu já sei que um voltímetro mede em paralelo, ele quer saber a tensão elétrica da geladeira, eu vou ver que voltímetro que está em paralelo aqui. Olha, está o D, está o C, né? O B não está, o A também não está. A corrente total e a corrente da lâmpada. Se ele quer saber a corrente da lâmpada, né, que eu meço com o perímetro, ele tem que estar em série. Então eu saio caçando lá, né? Então esse daqui tá, esse daqui não tá. E aí a gente vai anulando as alternativas até chegar naquela que tá, naquelas que ainda restam alguma dúvida. No nosso caso, né, a gente já viu de cara que o D não era, porque ele está ligado em paralelo, e não se liga em perímetro em paralelo, a gente descartou, só tinha sobrado o A e o E, e o único que mede a geladeira em paralelo é o E, né? Ele está ligando o borne aqui, ó. Ele não está em série, esse daqui está em série. Difícil essa questão? Depois dessa interpretação, que eu vi que vocês não conseguem, pelo que eu vi no chat, criou alguma confusão aí. Mas depois que vocês raciocinaram dela, conseguiram resolver? Acharam uma questão difícil? É só dificulta mesmo a questão da matéria, né? Que a gente, às vezes, em exatas, mais Então, chato. Só que, assim, interpretando, não. existem questões que vocês vão fazer conta, né? E aí, assim, eu, particularmente, eu passei alguns concursos públicos simplesmente chutando tudo que tinha de matemática e garantindo o restante, né? A minha estratégia sempre foi essa, elege uma letra, o que não dá para o Enem, né? No Enem não dá para fazer isso, né? A não ser que não sobre tempo, aí você chuta mesmo. Mas o Enem isso não funciona. Mas você, veja, não precisa fugir de uma questão de física, por exemplo. Às vezes dá para interpretar com interpretação de texto. Então, o que a gente precisa saber, e existem, provavelmente vai cair uma questão de, provavelmente não, vai cair uma questão de física envolvendo eletricidade. E ela vai ter
a cara ou dessa ou de uma outra questão que eu vou mostrar para vocês. Pelo menos uma questão fácil de física e elétrica tem. Ela tem uma cara bem parecida com essa. Tá? Vamos lá. Uma questão com os porquês. 2 minutinhos aí. Cardomi, resposta C. C, muito bom. Essa questão é mais para a gente lembrar os porquês, né? Porque quando ele vem com esse artigo aqui, o artigo o, né? Ele corresponde a quero saber o motivo, né? Quero saber a razão, né? Então ele tem esse sentido, né? Esse porquê separado. Então esse porquê junto, né? Ele tem um valor de motivação. Esse porquê separado com acento circunflexo, né? O chapeuzinho do vovô, né? Que o pessoal fala. Ele sempre aparece separado, assim, com acento em final de alternativa, né? Como um questionamento. E sem o chapeuzinho do vovô, separado também um questionamento quando não está em final de sentença. Apesar de ele aparecer em início de uma frase, não necessariamente você não pode ter algo antes, né? Como, por exemplo, ele tem um ezinho aqui, né? E por que esses pernilongos, né? Ele tem uma conjunção aqui, né? Por que esses pernilongos não me picaram a noite inteira, né? Então, uma característica de questionamento, né? E a conjunção explicativa, porque junto, sem acento, um valor de explicação. Ok? Então, mandaram bem. Mais 2 minutinhos. Essa é uma questão
já da nossa área, da minha área mesmo, né? Área de linguística. 2 minutinhos para vocês. Seria A? Seria, vocês responderam rápido, hein? Seria a polissemia, muito bom. Legal. Como eu já comentei com vocês, o Enem ele cobra muito dois efeitos em especial, não? Dois efeitos de sentido, que são os efeitos de sentido de ironia e de humor, né? O sentido de humor, quando você tem a quebra de expectativa, né, basicamente, e o efeito de ironia, quando você diz aquilo, você diz de outra forma aquilo que você queria dizer, né? Também conhecido como humor negro, né? Não sei porquê, isso, mas enfim. Então, por mais que a gente pudéssemos confundir ou com efeito de ironia ou com efeito de humor, eles só acontecem porque há um múltiplo sentido com a expressão rede social, né? Então, é a partir desse sentido mais ampliado do termo rede social que ocorre esse efeito de humor, de que rede social significa outra coisa lá na casa do senhor e da senhora que não tem televisão em casa e quiseram modificar. Certo? Então, é polissemia, são os múltiplos sentidos da expressão rede social. Beleza? Perguntas aqui? Vocês responderam essa bem de cara. Pode passar. Beleza, então vamos lá. Temos mais uma questão de linguística de novo. Essa é da FUVEST, bem legal. Essa foi uma questão da FUVEST que foi bem comentada, né? Pela lógica dela. 2 minutinhos. É a E? Mais uma vez, vocês mandaram muito bem, gente. Então, a FUVEST não pegou vocês. Porque existem termos aqui que a gente poderia se perder, né? Serve-se do procedimento textual da sinonímia, que são nomes, que seria, né? Como ele está trazendo natureza várias vezes, você teria uma sinonímia, seria o mesmo nome, né? Mas os sentidos são diferentes, né? Vocábulos homônimos, não, né? Não é isso. Se ele quer dar mais expressividade ao texto, não é o fato deles serem homônimos, que tem similaridade com a sinonímia ali. Ele explora o caráter polissêmico das palavras. A C pegou legal também. Vamos guardar a C. Mescla as linguagens científicas e jornal. Não, nada a ver. Emprega o vocábulo iguais na forma, mas de sentidos contrários.
Ah, danada, me pegou. Não é a E. Eu ia falar, eu tava em Não, dúvida. perfeito, perfeito. Pegou até eu, gente. Olha, não é a E, é a Nossa, C. o pior é que eu não sei o que significa caráter polissêmico. Então, tipo, nunca que eu ia acertar essa. Pois é. Então, a polissemia tem a ver com essa questão que a gente acabou de responder, né? É polissemia, né? Que significa poli, né? Poli vem do latim ou do grego? Eu acho que vem do latim. Significa muitos, né? Então, polissemia seriam muitos sentidos. Então, por exemplo, manga, que é uma palavra polissêmica, por quê? Pode ser manga de blusa, pode ser manga fruta, né? E por aí vai. Então, uma palavra polissêmica é uma palavra que tem muitos sentidos. Então, os sentidos não são contrários. Não são contrários. Sentido de natureza. Por que que você entende? Olha, que questão filha da mãe. Por isso que eu coloquei essa questão há muito tempo, eu tinha esquecido disso. É uma questão capciosa. Essa foi uma questão muito, inclusive, muito comentada na FUVEST, né? Porque muita gente errou colocando aí, eu lembro disso. É a alternativa C, porque ela explora o caráter polissêmico das palavras, ou seja, ela tem muitos sentidos, mas elas guardam. Por que que você entende que esse natureza, né, a respeito da sua natureza, a natureza da pessoa, né, que essa natureza é a natureza natural, né, a natureza das florzinhas, tal, das coisinhas lá. Por que que você guarda que esse natureza, o respeito da natureza dos nossos consumidores, né? Essa natureza dos consumidores, quer buscar o natural, quer buscar o... Esse natureza é contrário ao industrial, que é mais viver ao ar livre, enfim. Porque ele guarda uma similaridade com esse natureza as plantinhas, tal. Então, uma pessoa natural, quando a gente diz assim, essa pessoa é natural. É uma pessoa simples, né? É uma pessoa, o que mais? Ajudem eu aí. Uma pessoa natural, uma pessoa simples, uma pessoa espontânea, é uma pessoa, né, não artificial, né? É uma pessoa que mostra aquilo que ela é. Então, você só sabe disso porque quando você diz uma pessoa natural, ele guarda similaridade com esses termos. Então, eles não têm sentidos contrários, né? Eles têm sentidos similares, não são iguais também, mas são sentidos similares, senão eu não poderia extrair esse caráter polissêmico dela, né? Questãozinha capciosa, pegou até a mim. Olha só. Acabei de pensar pouco com o pressuposto. C de cardume. Todo mundo entendeu aqui essa questão que pegou até eu? Desprevenido? Edu, Oi? você só pode, tipo, explicar, assim, bem rapidinho o que é sinonímia e homônimos? Sim, claro. Sinonímia é mesmo nome. Né? Aliás, desculpe. São sinônimos. Não o mesmo nome, desculpe. É o mesmo sentido. Sabe quando você busca no dicionário, eu gosto de falar, o Sérgio gosta desse termo, o cunho vernáculo de uma palavra. Quando você busca, sei lá, eu venho aqui na internet e falo assim, olha, você tem uma certa palavra difícil e você busca o significado dessa palavra e ele te dá palavras parecidas. Não é a mesma palavra, mas ele te dá palavras parecidas. Essas palavras são sinônimas, certo? Certo. Esse processo é um processo de sinonímia. Homônimos, aí sim, homônimos são mesmo nome. Então, ele serve-se do procedimento textual da sinonímia, de, de buscar sinônimos, não necessariamente, né? São sinônimos,
Não são sinônimos, é a mesma palavra, né? São homônimos no caso. Então não seria essa daqui, porque não são sinônimos, é a mesma palavra com sentidos diferentes, né? Então homônimo é o mesmo nome. Sinonímia são palavras parecidas, né? São palavras sinônimas, que podem ser trocadas uma pela outra, né? E homônimo, o mesmo nome. Seria o caso de natureza. Tem o mesmo nome, né? João, João, Maria, Maria, mas não é por isso, pela repetição de natureza, que ele, pela reiteração, então, reiteração e repetição, por exemplo, seriam sinônimas, né? Processo de sinônimo. Mas não é o fato de natureza aparecer várias vezes que dá maior expressividade ao texto, né? Então, homônimo, mesmo nome. Polissêmico é isso, né? Poli, muitos, muitas semias. Semia é significado, né? Semântica. Então, polissemia, né? Muitos semânticos, muitos sentidos, sentidos diferentes, né? Vários sentidos. E é isso. Mas ajudou? Ajudou muito, obrigada. Nada. Eu fiquei muito desesperada, assim, porque eu não sabia nada dessas palavras, eu não conhecia sinonímia, homônimos, não. Aí eu fiquei... Muito bom. Tomara que agora caia essas perguntas no Enem para pegar os outros e não vocês. Sim. Perguntas aqui, gente? Tudo bem por mim. Alternativa Eu que nessa me pegou, gente. Olha, eu fui seco na E e caí na minha própria armadilha, né? Não vá seco na alternativa, né? Aqui é claramente o nosso pressuposto, né? O sentido lógico. Natureza remetido à pessoa, e natureza natural, né? Natureza, os bichinhos, as plantinhas, tal, eles não têm sentidos contrários, né? Aliás, o fato de eles terem um núcleo comum é que permite que você apreenda sentidos diferentes para a natureza, né? Você tem as metáforas e coisas do tipo. Gostei dessa questão. Já foi também. 2 minutinhos para essa questão. Uma questão chatinha, mas pode ser que caia também. Não é muito comum cair em questões desse tipo no novo modelo do Enem, né? Você vê que esse Enem de 2010, né? Então, questões mais próximas da gramática, o Enem ele não curte muito. Mas, como nós temos um outro direcionamento dentro do MEC, né? Pode ser que o Enem volte ao modelo mais antigo, né? Inclusive, alguns professores têm apostado nisso, eu entre eles. 2 minutinhos para vocês. Eu diria que é a letra E. eu também. Fecharam na E? Muito bom, Cardume. O que eu quero que vocês guardem, então, alternativas desse tipo aqui, elas seguem muito a dica que eu e o Sérgio, principalmente o Sérgio, costumam dar, né? Que é você ir primeiro para o enunciado da questão antes do texto, né? Às vezes você não precisa ler o texto todo. Nesse caso, não precisaria mesmo, né? Eu gosto porque eu leio e me ajuda.
mas não necessariamente, né? Porque o que esse modelo mais antigo do Enem ele queria era pegar as pessoas que, que acabavam decorando que o mas, por exemplo, é sempre conjunção adversativa. Né? Pintou mais, ele vai dizer o contrário porque a conjunção adversativa é isso, né? Ela diz ao contrário, ela vai a sequência dela, da, da outra frase, ela vai de encontro com a frase anterior, né? Ela vai buscar um sentido diferente na, na conjunção adversativa. E aí você decora um conjunto de palavras que são adversativas. E isso, às vezes, confunde a gente. Porque o que torna adversativo é o lugar em que a palavra acontece. Não necessariamente a função que ela está assumindo onde ela está. Não necessariamente ela, a palavra em si. Né? É aquela coisa que a gente brinca, né? O belo sempre será adjetivo? Não. Pode ser um substantivo, depende do cantor. Que por sinal é feio, né? Enfim. Tô dando risada porque senão o Edu fica triste. Obrigado, gente, por participar da aula com a risadinha que, mesmo que a piada seja sem graça, mas piada sem graça é a minha marca registrada. Todo mundo sabe. O pessoal costuma rir só depois que eu falo que a piada é sem graça. E aí sempre é assim, essa risada de tudo bem, né? A gente entende essa pessoa. Então, ele começa lá, né? O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos apagando, né? Então ele dá a ideia de um calor forte, né? E aí a segunda sentença, né? Ela vai ao contrário da primeira, né? Lembrando que lá fora tem uma brisa, né? Tem uma coisa para se refrescar, né? Então, como a primeira vai de encontro, né? Ela quer dizer ao contrário a segunda quer dizer ao contrário da primeira, aqui só cabe uma conjunção adversativa. Aí você usa o mais. Mas o vento nas cortinas, batendo nas cortinas, que ela mesmo cortara, lembra-lhe. E se quisesse, podia parar e enxugar a testa, tal, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Então, esse mais, notem, essa sentença aqui, ela vai ao contrário da primeira? Né? Você vê que ela corrobora, né? É isso? Ela corrobora? Ou ela fala o contrário? Corrobora. Ela corrobora, né? Então ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, né? Mas essas que ela já eu já ia falar, ó, que ela já tinha, né? Né? Vício de linguagem. Né? Aqueles que já estavam com ela, né? Então, essa daqui, ela está mais por uma conjunção aditiva, apesar de ser o mais do que adversativa. Então, só pode ser a E mesmo. Assume funções discursivas distintas. Muito legal, muito bom. 2 minutinhos. Mais uma da minha área mesmo, né? Ou essa daí era de... Não, acho que essa daqui era de literatura. Enem 2012. É aí? Vamos lá, que essa eu
Vou ser honesto que eu não cheguei nem a ler. Isso, é a E mesmo. Perfeito. Todo mundo fecha na E? Depois que eu falei que é perfeito, que eu pergunto, né? Sim, eu tinha demorei para ler um pouco. Putz, grilas, eu vou falar, mas é isso mesmo, gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu queria ressaltar nessa. Então, aqui, essa é uma questão de literatura, né? Mas que a gente resolve pelo pressuposto. Existem questões de literatura que são complicadas, que elas exigem conhecimento, né? Mas existem aquelas questões que são mais fáceis, né? Que é só o nosso famoso pressuposto. Lembro mais uma vez, resolução de questões pelo pressuposto, a gente vai ver o que o texto dá conta de dizer para a gente. Né? Então, a gente não vai olhar com olhos de preconceito, de valor prévio, a gente vai olhar pura e simplesmente para o texto. Né? O que o texto está trazendo ali. Né? Então, apresenta uma voz lírica feminina, né? Que contrapõe o estilo. Então, o Sérgio até falou isso, né? Às vezes pode ser até que um homem esteja escrevendo isso, né? Mas a voz lírica é feminina. Apesar do poema ser de uma mulher, mas poderia ser um homem. Nessa contraposição, ela conclui que... Então, o que o texto dá conta de falar? Ele fala que a mulher deve conservar uma asepsia, até fala, né, que ela tem, dá esse sentido, né, que ela fala, quando fala que os irmãos estão se lambuzando e arrotando na mesa, e ela temperada, né, que a distingue dos homens, que podem se jogar na lama. Mas aqui não necessariamente está falando que homens e mulheres são diferentes, né, são distintos. Até fala que ela tem que manter um temperamento tal, mas não que esse temperamento necessariamente a distingue dos homens, que pode se jogar na lama, enfim. Apesar de ele dar esse... Se a gente ler rápido o texto, ele dá esse sentido. Se a gente falando de uma forma subjetiva, ele dá esse sentido, mas o texto em si, a letra do texto em si, não. Não sei se eu fui claro e se vocês perceberam isso. Você foi claro, sim. Não entendi, desculpa. Foi claro, sim. Tá. Fogo é uma metáfora que remete ao ato de cozinhar, tarefa de... Então, isso também, olha a B também, como é muito... perdi a palavra certa. É muito fluido isso, é muito... Porque quando a gente perde a palavra é um saco. Enfim. Não pega o sentido do texto. Oi? Desculpa. Não pega o sentido do texto mesmo. Esse sentido ele é muito fluido, ele enfim, né? Porque ele dá esse sentido, mas ele está falando isso. Não, ele não está falando isso no texto. É que quando eu olho o texto com os meus olhares de mundo, principalmente quando a gente é mulher e tal, e a gente olha o texto com esse olhar de mundo, a nossa interpretação praticamente é clara. Tanto que se não fosse pelo pressuposto, eu diria, não, ele está falando isso mesmo. Essa é a interpretação que eu tenho do texto. Mas quando eu pego o pressuposto, que é o sentido que está delineado no texto, né, que está nas entrelinhas do texto, de forma lógica, não, ele não está falando disso, de que
de que a tarefa de cozinhar é destinada às mulheres necessariamente. Né? No texto, ele está falando isso, de que a tarefa de cozinhar é destinada às mulheres? Não tá. Não tá, mas ele dá a alusão de estar. Né? Se você for analisar pelo subentendido, se você deixar-se cair pelo subentendido, muito cuidado com isso. A luta pela igualdade entre os gêneros depende da ascensão financeira. Isso daqui, então, nem se fala, que não fala de nada disso no texto, né? Apesar de ele falar, eis minha fiançada por dote marido. A cama, com sua alvura em enxovais, é um símbolo da família. Nem falou nada disso. Então é isso mesmo. Os papéis sociais destinados aos gêneros produzem efeitos e graus de autorrealização desiguais. Vejam que é pura e simplesmente o que o texto diz de forma lógica. Ele dá um papel social para a mulher e dá um papel social para o homem. Né? O homem ele pode brincar, ele pode se sujar e tudo mais, e a mulher não. Basicamente é isso que o texto está falando. Desde o título, quando ele fala das irmãs, né? Que você tem irmãs, você tem irmãos também, né? Se você está distinguindo. Então, das irmãs. Né? Ele fala dessa diferença que existe entre eles, né? Então, são papéis distintos, com autorrealização desiguais. Parece que ela está bem chateada, né? Não me parece que ela está realizada. Então, isso está bastante claro no texto, né? Beleza? Beleza. Edu, eu só queria saber o significado de asepsia. Asepsia é o mesmo que se limpar, estar limpo. Tá bom. Dá para a Obrigada. gente lembrar sempre quando fala assim de asepsia do paciente, por exemplo, que é mantê-lo, fazer a limpeza dele, né? Limpar os cocôzinhos. Essa é uma outra questão de eletricidade que é bem comum ser cobrada em física lá. Que é a ligação de lâmpadas, né? Então, essa é uma ligação de lâmpada chamada ligação em paralelo. Que nos eletricistas início de carreira, né, iniciando aí, dá uma certa dor de cabeça. Uma dica que eu dou, vocês já viram isso daqui nas suas aulas de física? Ligação de lâmpadas em paralelo? Eu acho que sim. Muito bom. Mas só reforçando então, uma coisa que eu acho bem legal, e é prático, né? A gente não precisa ter vergonha disso, é você colocar uma caneta. Então, normalmente eles dão esse desenho, olha, um lado da lâmpada, a gente sabe que a lâmpada tem 2 bornes, né? Ela precisa ser alimentada por 2 fios. Então, um fio sempre vai vir ligado na eletricidade direto, né? Um fio sempre vai vir ligado direto na eletricidade. E o outro você vai comandar por meio de interruptores, certo? É sempre um lado um lado do borne da lâmpada que você joga ou você liga no interruptor para ele acender e apagar a lâmpada. Tá? O que a gente faz? Olha, eu pego uma caneta, coloco em cima aqui, vou fazer esse mesmo movimento que eu estou fazendo com a minha mão, com a mãozinha aqui, ó. Eu venho, ó, ligou na lâmpada, legal. Aí a gente tem outro borne. O que a gente faz? Né? A gente vem com a outra parte, né, da alimentação da lâmpada, né, da tomada, e vem aqui seguindo, vem. Olha o interruptor aqui, isso é um símbolo de interruptor em paralelo. Então a gente vem seguindo, e a gente vai seguindo para ver se vai chegar até a lâmpada. Opa, não chegou até a lâmpada. Então aqui essa lâmpada está desligada. Se esse borne aqui do interruptor ele subir, né? Então eu vou continuar, vai. Chegou até a lâmpada acendeu. Faço isso com a caneta quando vocês estiverem em frente ao exercício que eu vou fazer. Não vão riscar o computador, claro, né? Façam aí com um dedinho.
Quem tem computador touchscreen faz com a mente. No celular também. Vale fazer com a mente. Acontece mais ou menos isso daqui, que vai mostrar no vídeo. Então prestem atenção nos bornes aqui. Ó. O que vai acontecer com a lâmpada. Ele está explicando o que é um interruptor paralelo, primeiro, né? Vamos, criança. Aí, tá vendo? Ele mexeu aqui, ó. Ele mexeu aqui e a lâmpada está acesa. Por quê? Porque aqui ele está seguindo o caminho, ó. Ele foi até a lâmpada e acendeu. Agora ele vai tocar nesse outro interruptor, ele vai subir o borne. Toca, meu filho. Ó, subiu. A lâmpada apagou por quê? Porque aqui, ó. Ah, ele tá fazendo já. Tá vendo? Ele parou. Ele começou e aí ele não tem continuidade. Então a lâmpada apagou. Aí ele vai mexer no outro borne aqui. A lâmpada acendeu. Por quê? Tá continuando. Então, e normalmente esses interruptores, eles são colocados na casa em corredores grandes, né? Que você coloca em uma ponta do corredor para acender a lâmpada do corredor e na outra ponta do corredor você apaga a mesma lâmpada, né? Então é uma ligação em paralelo. Você entra em casa, você liga a lâmpada, quando você vai chegar em casa, você liga a lâmpada no interruptor. Quando você entrou em casa, você desliga a mesma lâmpada com outro interruptor. Certo? Talvez vocês tenham uma lâmpada que é controlada com uma ligação em paralelo na casa de vocês. Alguém tem? Eu tenho. É um corredor? Não, é o quarto da minha mãe. Ah, liga em um ponto, tipo uma sala, por exemplo, e desliga quando ela chega no quarto, alguma coisa assim. É porque assim, tem duas portas, né? Tem uma saída que dá para o corredor e uma que dá para a garagem. Aí tem uma perto da garagem, um interruptor, e um perto da porta. Isso, perfeito. Isso é um caso, perto de portas distintas, né? Que aí você não precisa. Quando você está entrando em uma parte, você não precisa correr no escuro para acender do outro lado. Beleza, então vamos para a questão de física, Enem 2012. 2 minutinhos. Mais uma questão que dá para resolver do jeito que eu falei para vocês, só com interpretação de texto.
Já conseguem dar a resposta, Cardano? Eu acho que eu vou na E. Todo mundo fecha com E? Dão alguma coisa diferente? A outra menina que tava, parece que ela saiu um pouco. Então vamos lá. Muito bem, vocês mandaram bem novamente. E tem uma coisa aqui que ajuda, né? E a interpretação de texto vale tudo, né? Vamos lá, ó. Para ligar ou desligar uma mesma lâmpada, a partir de 2 interruptores, o Enem sempre dá essa contextualizada. O Enem ele não tem pegadinhas, grandes pegadinhas, né? Vejam que até o Enem ele explica o que é uma chave paralela, né? Então, para ligar e desligar uma mesma lâmpada a partir de 2 interruptores, conectam-se os interruptores para que a mudança de posição de um deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não importando a posição do outro. Então, olha só, até aqui ele explicou o que é um interruptor paralelo, mas ele já te deu uma coisa que é bem interessante para você levar para o texto. Né? Por isso que a gente lê com atenção, já que tem que ler uma vez só. Você vai riscar com a caneta embaixo. Conectam-se os interruptores para que a mudança de posição de um deles. A mudança de posição de um deles. Então você risca aqui. Que se você tiver que mudar mais de um ao mesmo tempo, tem um erro nessa questão. Essa questão vai ter que ser anulada. Então ele está dizendo que a mudança de posição de apenas um deles passa a ligar ou desligar a lâmpada. Não importando a posição do outro. Essa ligação é paralela. Interruptor é uma chave de 2 posições, constituída por um polo e 2 terminais, né? Continuo explicando o que são interruptores paralelos, né? Conforme mostrado nas figuras de um mesmo interruptor, né? Aqui. Na posição 1, tal, e na posição 2. Aí ele faz a pergunta: o circuito que cumpre a finalidade do funcionamento descrito no texto é? Então é aquilo, né? Um lado da lâmpada está ligado na energia e o outro vai estar ligado lá em um dos interruptores, né? Mas vamos mudar um deles aqui para ver se a lâmpada acende ou não. Então a gente vai com a caneta, né? Então a gente vem com a canetinha aqui, parou. Né? Não chegou até a lâmpada. Então eu vou mudar esse borne aqui. Então eu mudei ele para baixo, então ele continua, né? Ele continuou e parou de novo. Eu mudei ele para baixo, ele parou. Então já não pode ser a A. Né? Porque se ele veio para baixo aqui, aqui ficou sem nada, né? Então ele veio, continuou e parou aqui. Não pode ser a A. Vamos para B. A B, então, ele sequência está vindo, parou. Aí eu vou mudar esse daqui, a chave desse daqui para baixo. Tá? Para baixo. Então aqui não tem mais nada. Então para baixo, ele continuou para cá. Parou de novo. Eu não vou até a lâmpada. Parece uns joguinhos novo aí que tá tendo de anunciando no Facebook, né? Que mata um jacaré, que mata um homem, enfim. Mudando as chavinhas. O funcionamento é o mesmo. Mudou a chavinha e ele continuou para cá. Parou de novo. Ele só tinha falado de mudar uma chave só. Mesmo assim, se eu mudar essa chave, ela vai continuar por nada. Então a B não é. C. Eu venho com a caneta de novo, sem vergonha nenhuma. Venho aqui, ó. Venho. Opa, chegou. Opa, tá vindo, tá vindo. E foi pro nada. Né? Foi para lugar nenhum. Se eu mudar a chave aqui, ele vem, vai pro nada de novo. Já poderia até anular se é direto, porque ó, a lâmpada ela nem chega nos bornes aqui, ó. Então a C não é. A D. Então vamos lá com a caneta de novo, sem vergonha. Então vamos lá, tá indo, veio para cá, continuou. Opa, legal, acho que vai ser essa. Aí vou mudar a chave, mudei a chave, aqui não tem mais nada, né? A chave passa para baixo. Então vem aqui e foi pro nada. Então não é a D. Vamos ver aí. E lembra, ele falou, a mudança de posição de um deles. Começou aqui, veio, parou aqui. Mudei essa chave aqui. Então eu continuei, chegou na lâmpada.
E o outro lado da lâmpada já está ligado. Então, a resposta certa é a resposta E. Caderno Amarelo de Física, 2012. Difícil a questão? Não. Não. Resolvemos uma questão de física do Enem. Mais uma questão de literatura, falando sobre o sedutor médio. 2 minutinhos para vocês. B. Vamos ver. Então, ele dá um texto aqui, né? Um poema. E ele diz, o poema é um sedutor médio, né? Aí ele diz, vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida, querida. O que me dizes de ter 2 ou 3 filhos e ser meio felizes? Então, ele diz que esse poema sedutor médio, sedutor mediano, é possível reconhecer a presença de posições críticas. Nos 3 primeiros versos, em que juntar a expectativa de vida significa que juntos os cônjuges poderiam viver mais, o texto está falando alguma coisa sobre isso? Não, né? Não. Então, de novo, poema, posições críticas na mensagem veiculada pelo poema como um todo, em que os valores da sociedade são ironizados. O que ele está falando sobre sociedade, ironizar a sociedade, alguma coisa assim? Agora escutei o grilo, fala cri, cri, cri. Vocês podem até abrir o microfone e falar um suntuoso não. Não. Não, muito bom. Então, esse foi o não miado, né? Aquele não, muito bom. No verso, e ser meio felizes, né, o último, né? Em que o meio é sinônimo de metade. Ou seja, no casamento, apenas um dos cônjuges... Ele está falando alguma coisa sobre um ou outro se realizar? Não. Não, né? À custa do outro, né? Enfim. Nos 2 primeiros versos, de que juntar rendas indica que o sujeito poético passa por ele passa por dificuldades financeiras e almeja os rendimentos da mulher. Pode até ser o caso, pode ser até que o sedutor médio seja um malandro que está querendo aí mais garfar o que a mulher tem do que ela em si. Mas só por esse poema a gente consegue dizer isso? Só por esses 3, 4, 6 versos? 7 versos, né, no caso. Não dá, né? Então é o E mesmo, né? No título, em que o adjetivo médio qualifica o sujeito poético como desinteressante ao sexo oposto e inábil em termos de conquistas amorosas. Então, o sedutor médio é aquele que é o mediano, né? Aquele que chega com a cantada mediana, né? Olha, é só isso que tem para hoje, tá? Vai pegar ou vai largar? Você quer que eu responda mesmo? Eita! Então. Não, calma. Qual que a gente tinha respondido mesmo? Eu falei a B. Ah, tá. Não, então é isso. É isso que a gente tinha falado, né? Eu não sei. Eu Ah, sim, Você tinha sim, falado assim, sim. A gente B. leu até a E, né? Não, tá certo. A gente foi até a E. A gente não foi direto na resposta certa. A gente leu até a E para dar risada das alternativas. Então, aí, no intuito, eu não qualifica o sujeito poético como desinteressante do sexo oposto.
E inábil em termos de conquistas amorosas, tá? Eu achei que foi mais a questão da ironia mesmo. Tipo, de falar que. Na mensagem polêmica, os valores da sociedade são ironizados. Ah, não, a gente tinha passado batido nessa alternativa aqui, né? Eu, pelo menos, tinha passado batido. Eu fiquei. Uma Aí mensagem quando vinculada. você explicando, eu achei que não seria. Uhum. Mas pelo menos eu acertei. Você vai conhecer a presença de posições críticas. O tipo médico qualifica o sujeito poético como desinteressante. Isso daqui não tem nada a ver com... Tá, eu entendi por que eu achei que era E. De fato, a E, ela, no título, em que o adjetivo médio qualifica o sujeito poético como desinteressante ao sexo oposto, que bom que aconteceu isso, que fica de ensinamento aí. Para mim também, né? Uhum. Sujeito poético desinteressante ao sexo oposto. Então, tudo isso daqui é verdade pelo que dá para ser aferido pelo médio, pelo conjunto do texto aqui. Mas isso é uma posição crítica? Então, isso não é uma posição crítica, né? É aquela coisa, você leu a alternativa e esqueceu de vinculá-la ao que está sendo solicitado, né? Professor burro! A mensagem vinculada pelo poema em que os valores da sociedade são ironizados. Sim, eles são ironizados. É que eu tô sempre fazendo isso agora de ler a pergunta primeiro, Sim, né? sim. Todo mundo dá essa dica, então eu tô sempre... Sim, agora eu tô com o Faustão na cabeça, quando ele fala aquele meme, né? Errou! Acentuado pelo uso do adjetivo médio no título e do advérbio meio, sim, que meio, metade e tal. Muito bom, muito bom. Olha, gente, eu não vou mais ler, querer ir no automatismo. A gente vai no automatismo, só toma na cabeça. Muito bom, mas fica de ensinamento também, para mim, principalmente para vocês também, nada de automatismos. Automatismos. Agora vamos ler de verdade a alternativa. Vou até ler junto com vocês. E essa daqui vai ser a nossa última alternativa da noite. Do Enem de 2012 também, caderno rosa. 2 minutinhos. Aliás, acho que tem até uma música aqui. Olha aí, da torcida. Fica ligado que a letra desse samba é o maior barato. Que sado, fotografa. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é um país de futebol, pois é. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos de emoção e alegria, esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora e tudo fica lá fora. Inferno fica lá fora, as dores ficam lá fora. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é um país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é um país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos de emoção e alegria, esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora e tudo fica lá fora. Inferno fica lá fora e as dores ficam lá fora. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
futebol. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Olha o sambão, aqui está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Aqui está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país. O Wilson Simonal, esse cara é muito bom. Alternativa D. D, muito bom. Essa daqui eu prestei atenção para responder, a outra eu dormi, né? Eu cochilei. Todo mundo fecha na D? Todo mundo, quem tá aqui? Acho que sim, né? Só Então tá vamos lá. O Décio, ele não tá. Temos poucos. Então vamos lá, é a D mesmo. Porque, né? Esse daqui, essa alternativa, ela, eu até diria que ela vai um pouco para o subentendido, viu? Né, Eu também achei. Eu fiquei na dúvida com a B e com a C, por causa disso. Eu achei que a C e a B são as mais óbvias, assim, só que aí Sim, eu li de novo e tem ali crítica de novo, não enunciada. Aí eu fui na D. sim. Tanto que ele não tem aquela cor, aquilo que a gente tinha comentado, né? De acordo com o texto, segundo o texto, ele não evoca o texto, né? Ele fala na letra da canção, tal, ele tem um elemento, ele até fala de uma forma, essa crítica, né? De uma forma emancipada. Então, assim, o subentendido aqui, ele permite que você responda também com o seu subentendido. Então, tá claro, né? Conforme a gente vai lendo, de que graças ao futebol, tá tudo esquecido, né? Tá tudo lá fora, quando ele fala que está para o lado de fora, né? Não está dentro, pelo menos nesse momento, não está dentro da minha casa. É claro que eu me permito uma alienação de todos os meus problemas, né? E você vê que são problemas, né? A vida, o dinheiro, o salário, a fome, tá tudo lá fora, não tá aqui, né? Então é a D mesmo, gostei dessa relação. Isso é uma epístrofe, coloquei aqui para lembrar também. Essa repetição no final da sentença, né? Nós tínhamos o apóstrofe, que eu comentei com você, que são repetições no início. Isso é uma figura de linguagem, né? O apóstrofe, que era repetições no início da sentença. E aqui nós temos a epístrofe, que são repetições no final da sentença. Com isso, fechamos a nossa aula de hoje. A Júlia manda muito, muito bem, hein? Eu tenho certeza que a Júlia ela vai Obrigada. se dar muito bem, né? Vai se dar muito bem no Enem aí. Não só a Júlia, todo mundo, se bem que não tá mais, estamos só nós aqui, mas eu quero saber de vocês, viu? No Enem aí, que aconteceu, não só no Enem, mas na vida também, né? Mas principalmente no Enem aí, como é que vocês foram? No Enem, FUVEST, enfim, Unicamp. Sim. Pode deixar que eu venho da notícia. Por favor. E como o Décio falou, você mandou muito bem nas alternativas. Acho que você está bem preparada. Lembrando que em janeiro a gente vai ter aquela revisão para ver a tríade, né? Linguagens, figuras, elementos, figuras de linguagem, elementos e vícios de linguagem, né? Funções de linguagem e vícios de linguagem, principalmente. E tem mais alguns outros conteúdos que eu quero trabalhar com vocês de novo, hein? Certo, e dezembro tem o simulado também. Isso, então... semana que vem simulado. Mas aí eu acho que falar com vocês mesmo eu vou falar em janeiro. Então espero que vocês tenham um excelente final de ano, que seja
ele não represente, né, esse ano todo doido, do jeito que foi, maluco, e que tenhamos um início de 2021 bom, que a vacina venha logo, Sim, tomara. e que 2020 não deixe saudade, né, porque ô anozinho difícil, né? Deus do céu. Então, por enquanto, gente, foi um prazer. Foi um prazer. Boa noite, pessoal. Boa noite, Júlia. Boa noite. Boa noite, Décio. Abraço gigantesco, Gécio. Décio. Onde que veio o Gécio na minha cabeça? Eu quis falar Júlia e Décio, aí saiu com J. Ai, meus 40 anos nas costas. Então não é Gécio, é Décio. Abraço grande, Décio. E não vou falar Dúlia, é Júlia. Abraço, Júlia. Obrigada, viu, gente? Foi um prazer, foi muito bom. Boas festas. E é isso. É isso. Obrigada Valeu. pelas Foi muito bom. aulas. Foi um Valeu, encontro valeu. muito, foi um Boa encontro noite, muito pessoal. bom de sábado. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau.